Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vamos estudar um pouco hoje sobre medidas de dispersão. As medidas de dispersão são medidas que estudam a variabilidade de alguns conjuntos de dados que não é possível observar com as medidas de centralidade. Como a gente pode utilizar essas medidas de dispersão? As medidas de dispersão, elas são utilizadas para observar o desvio de um resultado, por exemplo, dos salários dos funcionários de uma empresa, das notas dos alunos de uma turma, e quanto menor for o desvio, melhor é o resultado, que seja da empresa, da turma, os rendimentos de uma instituição, enfim. Então, as medidas de dispersão, elas são as seguintes: a amplitude, a variância, o desvio padrão e o desvio médio absoluto. Aqui nós temos a amplitude. Vamos saber um pouquinho sobre amplitude. Amplitude é a diferença entre o valor maior e o menor num conjunto de dados. Amplitude é a diferença entre o valor maior e o menor num conjunto de dados. Então, nesse conjunto de dados aqui, nós temos 15, 22, 18, 20, 21, 23, 14, 12 e 15. Então, a amplitude aqui, no caso, é a diferença entre o número maior, que é 23, menos o valor maior, que é 12. Então, a amplitude aqui, 23 menos 12, é igual a 11. Então, essa é a amplitude, a diferença entre o valor maior e o menor num conjunto de dados. E nós temos também a variância. A variância ela pode ser representada com a inicial V ou então com esse símbolo aqui que a gente chama de sigma. Sigma ao quadrado é igual ao somatório da média dos quadráticos. Então, isso aqui significa o quê? O somatório de todos os dados do quadrado da média, olha, de cada dado, menos a sua média, a média do conjunto de dados ao quadrado, dividido pelo número de dados. Repetindo, é o somatório de cada dado, menos a média desses dados ao quadrado, dividido pelo número de dados. Aqui, eu repeti aqui o exemplo. Digamos que, olha, sigma ao quadrado é igual, olha, o primeiro valor menos a média dos valores ao quadrado, mais o segundo valor menos a média ao quadrado, mais n valores dividido pelo número de valores desse conjunto de dados. Vamos aqui ao exemplo da variância. Digamos que eu tenho aqui um conjunto de dados, 8, 15, 7, 20 e 10. Então, a variância seria o quê? Seria sigma ao quadrado é igual a cada dado desse menos a sua média ao quadrado somados dividido pelo número de dados. Então, primeiro calculamos a média dos dados que temos aqui na questão. Aqui eu tenho 8 mais 15 mais 7 mais 20 mais 10. São 5 valores, então vou dividir por 5. A média vai ser igual. A média vai ser igual
8 mais 15, 23, 30, 50, 60, dividido por 5, que é igual 60 por 5 dá 12. Então, aqui é a média dos valores citados. Somando aqui 8 mais 15 mais 7 mais 20 mais 10, dividido por 5, é igual a 12. Essa é a média do conjunto de dados. Temos que a média é igual a 12, então vamos usar aqui a média para calcular a variância. A variância ao quadrado é igual a 8 menos a média, que é 12 ao quadrado, mais 15 menos a média, que é 12 ao quadrado, mais 7 menos a média, que é 12 ao quadrado, mais 20 menos a média, vai ficar um pouquinho embolado aqui, mas vai dar, ao quadrado, mais 10 menos a média ao quadrado, mais, dividido pelo número de dados, que são 5. Tá? Então, olha só, é só você, primeiro, encontrar a média. A média nós temos aqui, já encontrei aqui, é 12. Então, agora, basta calcular o quadrado de cada elemento, de cada termo, menos a média. Então, aqui, calculando aqui, sigma ao quadrado é igual, calculando aqui, 8 menos 12, 4. 4 ao quadrado, 8 menos 12, menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. Mais 15 menos 12 dá 3. 3 ao quadrado, 9. Mais 7 menos 12, menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25. Mais 20 menos 12 dá 8. 8 ao quadrado dá 64. Mais 10 menos 12 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Dividido por 5. Calculando aqui, a variância ao quadrado é igual. Se eu somar aqui, ó, 16 mais 9, 25, 25, 50, 114, mais 4, 118. 118 dividido por 5. Fazendo continha, 118 dividido por 5, eu tenho aqui 118 dividido por 5, 11 por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10 para 11, 1. 18 por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15 para 18, 3. Eu escrevo uma vírgula aqui, acrescento um zero aqui e continuo dividindo. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30 para 30, nada. Então, a variância ao quadrado é igual a 23,6. A variância ao quadrado é igual a 23,6. Então, aqui nós temos a variância. A variância sempre é sigma elevado ao quadrado. Bom, e o desvio? O desvio padrão, que a gente simboliza como dp, dp é a raiz quadrada da variância. É a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada da variância, que é 23,6. A raiz quadrada dp, que é o desvio padrão de 23,6, é aproximadamente 4,8. Então, 4,8 é o desvio padrão dessa sequência de dados que vimos aqui.
Para chegarmos ao desvio, precisamos encontrar a variância ao quadrado e depois encontrar o desvio, que é o quadrado da variância. Ok?